Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre um fato muito interessante e que não é óbvio. O novo discípulo é o melhor candidato a fazer outros discípulos também. Vamos entender. Supõe-se, pela lógica, que quem já entrou e já está antigo na igreja, já conheceu as coisas de Deus, já aprendeu, ele está apto a fazer discípulos e a fazer outras coisas também. Mas infelizmente não é verdade. O fato é que a pessoa entra para a igreja, não aprende a fazer discípulos, ele só aprende a assistir reunião. E depois de alguns anos ele não sabe fazer mais nada a não ser assistir reunião. Um crente de muitos anos de igreja, na maior parte dos casos, ele não sabe evangelizar outros, não sabe visitar alguém, dirigir alguma reunião, ele não sabe discipular ninguém, porque ele não aprendeu. Ele aprendeu somente a assistir reunião. Mas o cristianismo não é de se assistir, é de se praticar. Só vai ter valor na eternidade o que se pratica. Nós vamos ser avaliados pelas nossas obras e não pelas nossas intenções e não pelos nossos conhecimentos. Aprenda isso, o conhecimento incha, mas é o amor, a prática que dá fruto. Nós temos que ensinar para os novos. Quem vai ensinar? Quem tem amor, quem ama a Deus, quem quer ver a obra de Deus abençoada, vai colar com o novo para ensiná-lo a praticar. O novo tem que aprender tudo. Como é a Bíblia, divisão em capítulos e versículos, livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. O novo tem que aprender tudo, o que é culto, oração, o que é oração, porque a gente fecha os olhos para orar. O novo precisa aprender todas essas coisas, e sobre batismo, sobre ofertar, mas ele precisa aprender também sobre ganhar outros, discipular pessoas. O novo aprende com facilidade. O Salomão escreveu algo muito interessante no livro de Provérbios, é cheio de constatações da vida, da sabedoria da vida. E no capítulo 11, versículo 30, ele diz: o fruto do justo é árvore de vida. Quando a pessoa acerta a sua vida com Deus, obedece a Deus, ama a Deus, vive com Deus, tudo que ele produz é vida. Por onde ele passa, ele transmite vida. Ele abençoa e fortalece um que já tem vida, ele desperta o interesse naquele que ainda não tem vida. Ele, por onde passa, vai deixando um rastro de bondade, de vida. Ele é uma árvore que produz vida. Isso é maravilhoso, eu quero ser assim, por onde eu passar, almas ganhar, pessoas serem despertadas para Deus, quem já é de Deus ser fortalecido na sua fé e se renovar no Senhor. Eu quero ser assim. Eu não quero gastar meu tempo na frente da televisão, perder tempo na internet com coisas desnecessárias no celular, ficar pendurado ali com passatempos e coisas assim, com curiosidades que não têm valor espiritual nenhum, ficar compartilhando abobrinhas. Eu não quero ser uma pessoa assim, eu quero produzir vida por onde eu passar, nas outras pessoas. Portanto, o justo, aquele que anda com Deus, no Antigo Testamento a pessoa que anda com Deus é chamada de justo. No Novo Testamento tem outros termos, como discípulo.
Mas eu quero terminar o versículo. Ele diz que o fruto do justo é árvore de vida e, é uma conjunção, e o que ganha almas é sábio. A verdadeira sabedoria leva você a amar as pessoas e ganhar as pessoas. Não se ganha ninguém se não tiver amor. Você só vai conseguir transmitir vida, interesse e amor pelo Senhor na vida de alguém se você tiver amor a esse alguém. O amor não vem de nós, é de Deus, é resultado de andarmos com Deus. Eu tenho visto tantos irmãos que gostam de férias, de praia, diversão, de passeio, gostam de comida boa, gostam de assistir filmes bons. Tá difícil. Ser um cristão desse jeito é muito difícil. Ele não vai ter nada do Espírito para transmitir para alguém. Se ele encontra alguém depois de assistir um filme, ele está cheio do filme e a boca fala do que o coração está cheio. E ele vai derramar, compartilhar coisas interessantes do filme que ele assistiu, que não tem nada a ver com a vida eterna. Mas aquele que anda com Deus, ele transborda Deus da vida dele. Por onde ele passar, ele vai falar de Deus, transmitir as coisas de Deus. E isso é verdadeira sabedoria, se interessar em ganhar as pessoas, levando Deus até elas. Quando você fala com convicção, a pessoa recebe. Quando você fala com amor, a pessoa percebe. E isso é o que a gente deve querer. Isto é verdadeira sabedoria. Mas o que eu tenho visto é que a maioria dos crentes não tem essa sabedoria. Eles não sabem ganhar ninguém, porque não aprenderam. No início da caminhada cristã, eles entraram para a igreja, disseram que ele tinha que se batizar, aprender as doutrinas da igreja, e ele passa anos, 10, 20, 50 anos só aprendendo as doutrinas da igreja, ouvindo pregações, se torna um expert em ouvir, só ouvir pregações, mas ele não pratica. Ele não pratica porque não aprendeu. E não aprendeu porque ele já está velho, não aprende mais nada. Mas ele devia ter aprendido no início. De vez em quando alguém questiona, mas eu já estou há tantos anos na igreja, não aprendi, o que eu faço? Não está tudo perdido, não. Só que você tem que se fazer de criança. E é difícil. Um crente velho se humilhar para aprender tudo de novo, porque ele não aprendeu. Ele aprendeu a ouvir, assistir, mas ele não aprendeu o que é importante para praticar. Então ele tem que se fazer de criança. E é difícil se humilhar. Não, eu já tenho tantos anos de igreja, ele vem me ensinar agora, eu já estou experiente na igreja. O crente velho tem uma tendência grande à soberba. Para ele se fazer de criança é muito difícil. Aprender tudo de novo para ele é muito difícil. Mas não está tudo perdido. Sempre há essa esperança de um crente velho se fazer de criança para aprender a praticar aquilo que ele nunca praticou. A vida cristã é prática. Quem não pratica não tem vida cristã. Não é um cristão verdadeiro. É uma fé, talvez morta, que não gera frutos, mas ainda há esperança. Por isso a palavra de Deus sempre traz esperança. E a pessoa deve se quebrantar, descer do seu salto alto, do seu eu, para se fazer de novo e uma criança. Jesus disse, se você não se fizer como criança, jamais entrará no reino dos céus. Meu irmão, crente velho, se você não se fizer de criança, jamais entrará no reino dos céus. Você quer a salvação? Faça-se de criança, apesar de tantos anos de igreja. Faça-se de criança para aprender. Comece a praticar com alguém que pratica. O melhor candidato, entretanto, é o novo, que para ele tudo é novo. Ele vai aprendendo aquilo, ele está maravilhado com o Senhor e vai direto aprendendo. Jesus deu uma orientação muito interessante para aquele ex-endemoniado gadareno.
ele pediu: Senhor, deixa-me seguir-te. E ele disse: agora não. Primeiro, você vai para os seus, anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele povo lá de Gadara ou de Gerasa rejeitou a Jesus por causa lá dos porcos. Eles não eram judeus, eles sentiram o prejuízo que Jesus trouxe e não quiseram mais Jesus com eles. Jesus mandou o ex-endemoniado para envergonhá-los, para testemunhar do que eles perderam. E aquele ex-endemoniado tinha um trabalho muito importante, era contar para os seus, todos os parentes conhecidos, e ele era conhecido praticamente de todo mundo, para contar quem era Jesus que eles mandaram embora. E muitos devem ter se envergonhado bastante ao ouvir o testemunho daquele ex-endemoniado. Isso é muito importante. Quando você conhece Jesus, leva uma pessoa a conhecer Jesus, uma das primeiras coisas é ele compartilhar para seus familiares, amigos, conhecidos, todos que estão à sua volta, o que Jesus fez na vida dele. Isso é uma tarefa fundamental para aquele que começa no Senhor, imediatamente testemunhar do que Jesus fez na sua vida. Se demorar mais de um mês, já vai perdendo a força, o testemunho dessa pessoa já vai perdendo força. Eu estou falando um mês, é suficiente para fazer o testemunho perder a força. Um parente diz: olha, fulano está diferente, ele entrou para a igreja, ele virou crente agora, olha, tá estranho, ele não faz mais aquelas coisas que ele fazia com a gente, ele está estranho, acho que estão botando coisa na cabeça dele lá na igreja. É mais ou menos isso que vão pensar. Se a pessoa demorar mais de um mês para começar a dar o seu testemunho, já vai perder bastante força qualquer testemunho que ele quiser dar. As pessoas vão dizer: olha, ele foi para a igreja, fizeram a cabeça dele, agora ele está cheio de ideia na cabeça querendo ensinar para a gente. Não, tem que contar imediatamente quando se encontrou com o Senhor o que Jesus fez na vida dele. E a pessoa vai assim aprender a começar a ganhar almas, a ser sábio. Os primeiros relatos de testemunho são muito simples. O que Jesus fez, o que ele sentiu, isso vai impactar as outras pessoas. Com o passar do tempo, ele vai agregando a esse testemunho algum versículo da Bíblia que ele aprendeu, alguma verdade que Deus ensinou para ele. Ele vai agregando. O testemunho dele vai ficar melhor, mais substancial, cheio das coisas de Deus, ele vai ter mais efetividade. Mas ele já começou lá atrás, contando o que ele sentiu, o que ele experimentou, o que ele viu na vida dele. Depois ele vai agregando outros assuntos espirituais, versículos e verdades que Deus vai revelar, e o testemunho dele vai continuar. Mas ele não vai parar mais de dar testemunho. Ele vai continuar falando e amando as pessoas. E aí vai começar a ganhar pessoas. E quando ele começar a ganhar, que alegria, aí ele tem que aprender a cuidar dessas pessoas. Ele vai aprender a ganhar, vai aprender a cuidar dessas pessoas. No início, tudo isso é muito lógico. É claro, com a presença de Deus ele vai conseguir, vai ser bem encaminhado. Se nós encaminharmos o novo cristão, o novo discípulo, dessa maneira, ele vai aprender a fazer discípulos, e isso vai ficar muito claro para ele, ele vai conseguir fazer discípulos. Isso é a sabedoria. O meu testemunho é muito triste nessa realidade. Eu fui criado no lar evangélico, não fui evangelizado, confrontado
assim, com a necessidade de tomar uma decisão pessoal pelo Senhor até os 13 anos de idade. Daí por diante, na minha adolescência, foi uma guerra espiritual, muita luta, até que aos 16 anos e meio eu tomei a decisão pelo Senhor, e foi outra luta, porque eu também não tive alguém especificamente que me discipulasse. Muita dificuldade eu tive, até que aos 17 anos eu tomei a decisão de entregar mesmo minha vida ao Senhor, e passei a tentar ganhar outros. Não foi fácil. Deve ter levado aí 1 ano, 2 ou mais, tentando evangelizar, distribuindo folhetos, procurando falar com pessoas. Eu rateei, errei, falhei, mas tentando, talvez centenas de vezes, até que a primeira pessoa me desse oportunidade de tomar a decisão. Eu não vou nunca me esquecer, um jovem lá na Praça Tiradentes, eu encontrei, falei de Jesus, ele abriu o coração, eu orei com ele, ele entregou a vida para Jesus. Eu também nunca vou me esquecer disso. Quando ele tomou a decisão e eu orei com ele, eu saí correndo, quase que literalmente mesmo, correndo, porque eu queria comemorar, não queria dar oportunidade de ele voltar atrás. Larguei o rapaz para lá. Pior coisa que eu podia ter feito com ele, mas foi o que eu fiz. E depois continuei distribuindo folhetos, tentando evangelizar. Aí veio o segundo, me deu uma alegria muito grande, eu fiz a mesma coisa. É que veio o terceiro, o quarto, aí eu comecei a cair na real, e Deus começou a me dar outras e outras e outras oportunidades de evangelizar, ser bem-sucedido e ver a pessoa tomar a decisão pelo Senhor. Mas isso já foi demorado, e eu fui evangelizando, nunca parei de evangelizar, de tentar levar pessoas ao Senhor. E depois de algumas dezenas de experiências dessa, levando pessoas a Cristo, eu comecei a me interessar mais pela vida dele depois de tomar a decisão. Mas tudo isso no processo de luta, de tentativa e erro. Não tinha uma pessoa específica a me guiar, a me dirigir. Nessa época eu também já comecei a dirigir reuniões de jovens crentes, mas tentando empurrá-los também para a evangelização. E então eu comecei a ter experiências indiretas de levar pessoas a Cristo através de jovens que testemunhavam e evangelizavam. Eu só ajudava na hora de tomar a decisão. Tudo isso foi muito didático. Eu aprendi tudo com lutas e dificuldades, mas havia uma vontade em mim. Eu era todo do Senhor, já tinha tomado essa decisão, era o que mais eu queria, e praticamente só o que eu queria na vida era isto. E eu fui e aprendendo muito mais pelos erros, mas fui aprendendo. Se eu estou comentando aqui, falando, é porque Deus me ensinou ao longo de todo esse processo, e eu gostaria que outros não tivessem que passar o mesmo processo, mesmo porque eu acho que não haverá tempo, a volta de Jesus está muito próxima, mas eu quero passar essa experiência, esse ânimo, esse amor pelas almas para quem estiver ao meu redor. Eu quero sempre estar caminhando nessa direção. Isto é a verdadeira sabedoria segundo Salomão. O crente que consegue ganhar alguém é feliz. Quem ganha almas é sábio. Isso é verdadeira sabedoria, e é o que Deus espera de nós, que pratiquemos essa sabedoria. Se você nunca ganhou ninguém, está na hora de você propor isso. Senhor, eu não quero perder mais tempo com televisão, com passatempo, eu quero me dedicar a Ti para ganhar almas. Senhor, me use nisso, me ensine. Senhor, me conduza, não deixe eu desanimar. Quando eu falar com 10, 20, 30 pessoas que nem vão dar bola, Senhor, não me deixe desanimar quando isso acontecer. Eu quero continuar, eu quero perseverar, eu quero ganhar almas. Senhor, me ajude, coloque amor dentro de mim para com cada pessoa, e traze também as pessoas para perto de mim para que eu tenha essa oportunidade, Senhor. Pois é, aqui está este relato que eu quero deixar para abençoar a sua vida. Tome essa decisão.
de amar as pessoas e ganhar almas, faça isso para o Senhor.